Amém? Podem sentar. Vocês também. Obrigada. Aleluia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a gente... Lembra que, acho que foi a última vez que eu ministrei, eu falei sobre descanso, né? Falei sobre descanso, acho que foi na escola dominical. Mas hoje a gente vai aprender sobre atender aos comandos, amém? Do Espírito. Porque sabe que nós temos as promessas de Deus, nós temos a palavra de Deus, né? Que a gente tem a certeza que vai se cumprir na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a ouvir o Espírito, ouvir os comandos do Espírito e estar prontas a obedecer. Amém? Para as respostas chegarem na nossa vida. Amém? Deus sempre está interessado que coisas aconteçam na nossa vida, que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente aprenda mais dele, que a gente tenha intimidade com ele, que a gente cumpra o propósito que ele tem para cada um de nós. Mas a gente precisa aprender a obedecer à voz do Espírito. Amém? Porque sem o Espírito Santo de Deus, que ele que nos mostra a Deus, ele que nos sinaliza, ele que nos testifica sobre a palavra, ele que é o nosso ajudador, a gente tem, todos nós aqui, todas nós, temos a certeza que a gente não consegue, não é verdade? Por mais estudiosa que alguém seja, por mais cheia de conhecimento que alguém seja, sabe que sem o Espírito Santo de Deus, tudo isso não vale de nada, não é verdade? Porque você pode dizer, eu vou falar, e eu tenho muito conhecimento sobre, vamos dizer, Rayane, tem muito conhecimento sobre design de sobrancelha. Ela é excelente no que ela faz, amém? Mas você pode dizer, mas existem outras tantas designs de sobrancelhas. Mas o diferencial na vida de Rayane é que Rayane tem o Espírito Santo de Deus e o trabalho dela é diferenciado. Amém? Então, cada um de nós, você pode dizer, mas eu sou comum, eu faço aquilo que todo mundo faz. Não é não, queridas. Porque quando a gente aprende a ouvir o Espírito, está atento a obedecer os comandos, há um diferencial na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Quando a gente atende a esses comandos do Espírito, a gente precisa estar bem atenta que as coisas, muitas vezes, não são do jeito que a gente quer. Não é verdade? Quando a gente está esperando algo do Senhor, não sei se com vocês acontece assim, mas às vezes a gente quer algo do Senhor e a gente ora, mas automaticamente na mente da gente, a gente já começa a fazer uma historinha e a gente já vai planejando como é que Deus ia fazer. Não dá a gente tenta dar uma ajudinha a Deus, tipo, ó Senhor, eu estou precisando de tal coisa. Aí o Senhor poderia usar Diane, porque Diane é desenrolada. E aí o Senhor pode usar Diane. Diane vai chegar aqui em casa, vai bater e vai trazer essa coisa, porque Diane é muito desenrolada. Quem nunca fez isso? Amém? E a gente tenta achar soluções na cabeça da gente que parecem mais lógicas e parecem mais rápidas. Mas sabe que Deus, quando Ele quer tratar com a gente e quer fazer com que a gente aprenda esse processo de obedecer aos comandos dEle, Ele trata a gente do jeito que Ele quer. Amém? E não é da maneira que a gente está pensando que vai acontecer. Amém? Tem uma história, né,
várias histórias na Bíblia, vários exemplos. Aí a gente vai falar sobre alguns, que pela lógica, as pessoas podem até achar assim, tinha o mais simples, mas tinha aquilo que Deus tinha planejado. E com certeza, amados, tudo que acontece na nossa vida é Deus cooperando para o bem daqueles que amam a Ele. Amém? Então não fique pensando que, eita, algo está acontecendo. Se você obedeceu ao comando do Senhor, saiba que o final, o resultado vai ser positivo. Amém? No momento parece até, meu Deus, isso parece estar ficando mais complicado. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Basta só a gente obedecer ao Senhor. Vamos lá. A gente vai fazer uma miscelânea aqui. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês é sobre Pedro. Naquela passagem em que Pedro chega lá e vai falar com o Senhor sobre o imposto, não é verdade? E vai falar para Jesus, olha, e aí, pagar o imposto, tal. Essa passagem está lá em Mateus 17. Eu vou dar um resuminho, tá? Para a gente ganhar tempo. E Pedro chega e fala para o Senhor o que é que Jesus acha sobre aquilo. E Jesus vai e diz a Pedro, olha, realmente é para pagar. Amém? Para que não haja escândalo. Então, vamos embora pagar. Aí, a lógica era Jesus dizer assim para Pedro, o mais simples. Vai lá e pede a Judas, que lá na sacola está cheia de dinheiro. Porque, amados, no ministério de Jesus tinha um tesoureiro, amém? E o tesoureiro tinha uma sacola e lá tinha dinheiro, amém? Então, no ministério de Jesus não havia falta, amém? Glória a Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus vai, diz a Pedro, olha, vai lá pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e lá na boca dele vai ter a quantia exata para você ir pagar a sua dívida e a minha. Amém? Então, esse foi o processo que Pedro passou para pagar. Amém? E isso, Pedro estava sendo... A gente pensa que não, mas Pedro estava sendo forjado e tratado ali. Porque senão Jesus não tinha feito isso. Tudo que Deus faz na nossa vida, amados, é com um propósito específico. Amém? Aí, vamos outro exemplo. Jesus de novo com os discípulos. Os discípulos tinham passado a noite inteira tentando pescar. Né? Jesus chega, pede o barco deles, né? Para ir ministrar, eles vão. Olha, eles já tinham passado a noite toda trabalhando, mas eles se dispuseram, eles ouviram aquilo que Deus queria para a vida deles. Amém? Então, eles foram, se dispuseram a obedecer ao Senhor a partir daí. Sabe que às vezes a gente não quer sacrificar nem um pouquinho aos comandos do Senhor. A gente prefere primeiro o que é mais confortável, porque seria confortável para eles, assim quando Jesus chegou pedindo barco, Jesus, a gente passou a noite acordado, tentando pescar, já não está o humor muito legal, porque a gente não pescou nada, amém? Mas aí, primeiro, eles decidem obedecer a Jesus, emprestam o barco, Jesus vai, ministra, depois Jesus faz o que para eles? Olha, vai lá e lança a rede. Aí o que é que Pedro diz? Essa passagem está lá em Lucas 5. Aí Jesus vai e diz, lança a rede. Pedro vai e diz, olha, a gente já passou a noite todinha tentando pescar. Não deu nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Então, Pedro e os discípulos, eles obedeceram sobre a palavra de Jesus. Eles obedeceram a um comando. Amém?
Sabe que depois de uma noite, depois de um tempo que eles passavam, ali não estava muito confortável, não, eles estavam cansados. Mas eles decidiram obedecer ao comando e houve um resultado. Amém? Porque, amados, para Deus, Ele fazer coisas extraordinárias, Deus não precisa de muita coisa. Vocês concordam comigo? Para Ele alimentar uma multidão, Ele não precisou de milhares de pães e milhares de peixes. Ele precisou de 5 pães e 2 peixinhos. E o extraordinário, o milagre aconteceu. Mas precisou alguém, em algum momento, obedecer um comando, responder aquele comando e o milagre aconteceu. Vocês estão entendendo? Como é importante a gente obedecer e estar sensível aos comandos para que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes a gente acha que a nossa vida está bem parada e não está acontecendo. Mas será que a gente está ouvindo os comandos do Espírito para a nossa vida? Será que a gente está sensível? Será que a gente está buscando? Sabe, a Bíblia diz que a sabedoria, ela clama. A Bíblia também diz que Deus diz, olha, peça sabedoria que eu dou para vocês. Mas sabe que às vezes, eu até pensava um tempo atrás que, eu vou pedir sabedoria e vai vir uma coisa assim, vai cair do céu sabedoria no meu colo. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Amém? Há uma busca. Você busca conhecimento, Deus abre os teus olhos e a sabedoria chega. Amém? Você medita na palavra, e você medita na palavra, e a sabedoria vai chegando. Amém? E a gente vai aprendendo a viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Outra situação da gente viver conforme aquilo que Deus, Ele quer para nós, mas não é sempre da maneira mais fácil e da maneira que a gente quer. Vamos lá para Números, e esse eu vou querer que vocês abram. Números 13. Não é Números agora, me perdoem. É 2 Reis. Vocês me perdoam? Amém? Senão não vão para o céu, viu? 2 Reis 5. É a história de Naamã, né? Essa história é bem conhecida, nossa, amém. Essa história eu amava. Desde quando eu era das crianças lá da igreja, aí todo sábado as crianças se reuniam e a minha líder lá das crianças, ela gostava muito de contar essa história para a gente, né? Porque começa essa história com uma menina, né? Ela era uma criança e ela foi levada escrava e ela chegou lá e ela teve a ousadia de falar com a mulher lá do comandante e dizer a ele, olha, tem um profeta lá na minha terra, que se o senhor, o comandante, ouvir o que o profeta fala, ele vai ficar curado, que era Naamã que estava com lepra. Então, vamos ler. Eu amava essa história, porque eu ficava achando essa menina assim, nossa, que menina ousada, né? Ela era escrava, mas ela não teve medo, ela não se envergonhou. Ela disse, rapaz, tem cura lá. O meu Deus é aquele que cura, e eu não vou ficar calada, não. Amém? E era uma menina escrava. Veja o contexto dela. Então, vamos lá. Aí, o 5. Naamã, comandante... 5 e 1. Amém? Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Porém, ele era leproso.
Aí vamos lá para o 3. Isso aqui vai começar a falar da menina, ok? Disse ela, a menina, né? Essa menina aqui, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Naamã já foi e procurou o rei dele, o senhor dele, né? E disse a ele, assim e assim se falou a jovem, que da terra de Israel, né, tinha um profeta, Naamã foi e contou todo o contexto ao rei dele. Então o rei foi, o rei da Síria, ele foi e disse assim, ó, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Veja o rolo que foi se formando. Veja a história como foi. Eu vou enviar uma carta ao rei de Israel para que ele vá e receba você lá. E o rei da Síria escreve ao rei de Israel e disse, olha, eu estou enviando aí uma pessoa minha e você dê um jeito e manda ele de volta para mim curado. E o homem tinha lepra. E essa doença era uma doença terrível. Se hoje não é fácil. Imagina naquela época. Então, quando Naamã vai embora, e ele leva camelos e leva tesouros lá, e quando Naamã chega, que entrega a carta, o rei, sabe o que faz? Ele fica desesperado. Ele rasga a roupa. E diz, o que foi? Eu estou dizendo com minhas palavras. Amém? O que foi que arrumaram para mim? Como é que eu vou curar esse homem? Sabe que a gente tem esse conhecimento, que antes o Espírito Santo, ele estava sobre 3 tipos de pessoas. O Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Amém? Então, aqui no contexto, o rei era um homem ungido por Deus. Mas sabe, quando chegou a situação, ele ficou desesperado e ele rasgou a roupa e disse, o que é que arrumaram para mim? E o profeta, vamos ver o que foi que o profeta fez. O profeta está no 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Então, quando chegou a notícia a Eliseu, rapaz, disse, rapaz, por que foi que o rei rasgou as vestes? Deixa vir a situação, porque ele vai saber que há rei em Israel. Sabe, amadas, esse pedacinho aqui chamou minha atenção. Hoje pareceu gritar assim comigo. Sabe, quando a situação chegar, sabe, será que nós temos ousadia o suficiente para dizer, deixa vir? A situação, quando chegar, ela vai ouvir que aqui tem uma mulher de Deus. Aqui tem uma mulher cheia do Espírito Santo. Aqui tem uma mulher ousada. Aqui tem uma mulher de fé. E vai ter resposta para essa situação. Amém? Você pode se colocar nesse lugar? Quando chegar uma situação na sua frente, uma dificuldade na sua frente, você pode dizer para essa situação, aqui, né, você pode dizer na sua casa, aqui na minha casa tem uma mulher de Deus. Deixa vir a situação, porque aqui em Vitória tem mulheres poderosas em Deus que vão fazer a diferença. Amém? Deixa o mundo dizer que vai dar tudo errado, porque aqui
tem mulheres com conhecimento da palavra, que sabem que tudo que elas fazem vai dar certo. Amém? Então, a gente precisa ficar atenta aos comandos do Senhor. Sabe? Ficar atenta àquilo que Deus já depositou dentro de nós, amadas. Sabe? E um dos lugares que a gente aprende isso é na palavra. É intimidade com o Espírito Santo. E vindo para a igreja. Amém? Para a gente estar junto. Então, vamos continuar aqui com a história de Naamã. Sabe que Naamã foi... E Naamã foi, entregou essa carta. E Eliseu foi, disse, rapaz, mandou um moço. Eliseu não foi até Naamã. Naamã era um general, era um homem de guerra. Já tinha dado um monte de vitória ao rei da Síria. Mas Eliseu não foi diante dele. Mandou um moço, mandou um rapaz lá, um servo dele. E disse, vai lá e diz a ele que mergulhe lá no rio 7 vezes. Essa historinha até as crianças da igreja de crianças conhecem. Amém? Eu amava, porque eu botava um bonequinho cheio de manchinha de tinta para dar aula. Aí ia mergulhando, e no último mergulho eu esfregava e tirava as tintas, e o bonequinho saía limpinho. Eu amava dar essa aula. Então, aí Naamã ficou indignado. Primeiro ele ficou chateado, porque o profeta não foi receber ele, que ele queria ser assim, né? Recebido com toda a honra. E ele disse, rapaz, não veio nem me receber, com minhas palavras, amém? Não veio nem me receber. E outra coisa, como assim mergulhar nesse rio tão sujo? Não tem 2 rios, aí disse o nome lá dos rios, depois vocês lêem a historinha todinha. Tem 2 rios lá tão limpinhos lá, da onde eu vim. Por que não mandou eu mergulhar lá nos rios tão limpinhos? Sabe? E Naamã, ou então, essa parte é muito interessante, que Naamã vai e fala assim, ó. Naamã pensava, aqui no 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, ficaria de pé na frente dele, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Naamã já fez uma história na cabeça dele, né? Naamã pensou que Eliseu ia chegar diante dele, ia levantar as mãos, ia impor as mãos assim, e invocaria Deus em nome do Senhor de Israel, e a lepra ia-se embora. Ele está dizendo isso aqui. Ele pensou que ia acontecer assim. Mas sabe que não foi assim que Deus pensou em fazer e mandou o profeta mandar ele fazer. É isso que eu estou dizendo a vocês. Os comandos do Senhor, eles vão tratar algo conosco. Mas o resultado, amados, é o excelente para nossas vidas. Amém? A gente precisa estar atenta que não é, às vezes, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa que é mais fácil, do jeito que é mais cômodo para a gente, mas o final é proveitoso. Amém? E Naamã disse, rapaz, eu pensei que ia ser só assim. Era só o homem de Deus. E Deus não podia fazer isso, amados? Ele podia. Amém? Mas não foi assim que Deus quis para a vida de Naamã. Sabe? O que acontece, às vezes a gente conta um testemunho e é bom, edifica. Mas aquilo que Deus faz comigo e aquilo que é o meu testemunho, não é aquilo que vai acontecer igualzinho na sua vida. Amém? É igual ao remédio. Às vezes a gente toma um remédio, é bom para a gente, e a gente quer dar a receita igualzinho a todo mundo. Mas sabe que às vezes um remédio que serve para um não serve para outro. E pode até prejudicar. Então não pensa que às vezes porque não deu certo para uma pessoa daquele jeito, para você também não vai dar. Amém? Então Naamã foi e ele ficou indignado. Pensou lá do jeito dele, que ele achava que deveria ser.
Mas aí chegou outro moço, veja quantas pessoas chegaram na vida de Naamã, pessoas mais humildes que ele, né? Primeiro chegou uma menina, depois chegou o servo do profeta, depois chegou um dos servos dele e disse: "Ô, meu senhor, rapaz, se ele pedisse uma coisa bem difícil, bem complicada, você não ia fazer? O que é 7 mergulhinhos nesse rio, rapaz? Vai lá, toma teu banhinho." Aí Naamã foi e disse: eu vou obedecer. E Naamã obedeceu aquele comando. E a gente sabe o resultado. Amém? Então, a gente precisa estar atenta para os comandos. Hoje, a gente está aprendendo que, independente da gente estar aquele quadro que a gente pintou, que a gente imaginou, que é o mais fácil, o mais cômodo, que para a gente ia ser o melhor, às vezes não é esse processo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então, se a gente se submeter e a gente obedecer à voz do Senhor, amados, a gente vai ter sucesso no final. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para Números. Essa história também a gente conhece, né? Que é dos espias. Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual entre eles um príncipe. Amém? Então Deus disse assim: olha, você vai pegar os príncipes, os cabeças, as pessoas de comando, e vai enviar lá para espiar a terra. E enviou Moisés ao deserto. Aí, aqui vai dar todo o nome. Gente, lê, tá? Depois vocês leem tudinho, o nome de tudinho, as tribos, tudinho. A gente não vai porque o tempo aqui não para a gente ler os nomezinhos. Amém? Então, vamos lá. Aí, Moisés foi, chamou lá todo mundo, né, das tribos. Cada tribo, eram 12 tribos, e cada tribo mandou um representante, um príncipe da sua tribo. Amém? E eles foram. Então, enviou Moisés, o 17, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra. Olha o que Moisés pediu para eles fazerem. Vede a terra, que tal o tamanho, o povo que nele habita, se o povo é forte, se o povo é fraco, se são poucos ou muitos, e qual a terra em que habita, se a terra é boa, se a terra é má, e em que as cidades habita, se é em fortalezas ou em arraiais, também se a terra é fértil ou estéril, se há matas. Moisés, ele queria como é o nome? Um relatório. Moisés queria um relatório. Como é essa terra aí que Deus disse que ia dar para a gente? Amém? Mas ele não só falou nisso, ele falou assim, ó: tende ânimo e trazei do fruto da terra. Além do relatório, ele disse, traz também um negocinho lá para a gente ver se o negócio que tem lá é bom mesmo, né? Uma amostra. E aí, eles foram e subiram, e eles espiaram a terra. O 21 começa contando isso, e fala todo o percurso que eles fizeram. E no 23 falam: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara,
como também romães e figos. Vocês entenderam que foi 2 homens para levar um cacho de uva. Amém? 2 homens levando um cacho de uva. O negócio era grande. Amém? Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que cortaram os filhos de Israel. Então, eles passaram lá 40 dias espiando a terra. E depois que eles ficaram lá e eles espiaram a terra, eles voltaram e reuniu lá Moisés, Arão e toda a congregação. Então, eles ficaram diante de todo o povo e foram passar aquele relatório. Amados, enquanto eles estavam passando o relatório, sabe, estava tudo bem. Amém? Porque Moisés não tinha pedido o relatório a eles. Vocês concordam comigo? Moisés não tinha pedido. Eles não estavam obedecendo aquilo que Moisés falou. Moisés não pediu, vai lá, vê se a terra é boa, vê como é o povo de lá, se é forte, se é fraco. Moisés não pediu um relatório. Amém? E eles foram dar um relatório a Moisés. Então, até aí está tudo bem, amados. A fé, ela não nega a circunstância. Amém? Aleluia. Então, a fé não vai dizer, olha, se eles chegassem lá e dissessem a Moisés, olha, vamos lá se embora, porque o povo, não tem povo lá, a gente vai chegar e vai tomar posse. Eles não estariam negando e mentindo, então estaria errado. Vocês concordam? Amém? Então, mesma coisa a nossa fé. A nossa fé, ela não pode negar as circunstâncias. Amém? Então, diga, na minha igreja, não me ensinam a negar as circunstâncias, mas me ensinam a viver pela fé. E a viver aquilo que Deus disse que ia acontecer. Amém? O que foi que Deus disse que ia fazer com esse povo? Deus disse, vão espiar a terra, que eu vou fazer o quê? Eu vou dar a vocês. Eles deveriam ter ficado com essa parte. Amém? De Deus dizendo, esse comando do Senhor, olha, vai lá, espia. Mas essa terra já é de vocês. Amém? Mas eles foram, eles espiaram, eles passaram lá o relatório para Moisés. Aí a gente vê que Caleb, aí eles vão e falam tudo. O povo lá é grande, sabe? As frutas são grandes, a terra realmente é boa. Mana, leite, mel, é boa lá a terra. Mas o povo lá é grande. Até aí tudo bem. Eles estavam dizendo aquilo que eles tinham visto. Amém? Nada errado até aí, amém? Aí Caleb vai, se levanta, faz calar o povo, aí no 30. Perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Então Caleb, o que foi que Caleb pegou? Aquilo que Deus tinha dito. Que a terra ia ser deles. Amém? Eles tinham ido, eles tinham espiado a terra, eles tinham visto as circunstâncias, mas Caleb ficou com aquilo que Deus tinha dito. A promessa vai ser sua. Amém? Independente das circunstâncias, vai ser sua. E Caleb disse, rapaz, independente, eu fico com aquilo que Deus disse. Vamos lá que a gente vai conseguir. Não vai ter homem grande, não vai ter nada, cidade fortificada, não vai ter nada que vá prevalecer contra a gente, não. Porque a gente vai possuir a terra. Mas aí começou a desandar. Porque eles começaram a murmurar e a desistir. Porque eles tiraram os olhos e não perseveraram naquilo que o Senhor tinha falado com eles. Eles escolheram ficar diante, só olhando, sabe? Fixados nos gigantes e nas dificuldades do que aquilo que o Senhor tinha prometido para eles.
Rapaz, já tinham ido, já tinham experimentado. Eles passaram 40 dias. Será que nesses 40 dias eles ficaram sem comer nada? Rapaz, eles ficaram desfrutando daquela terra boa lá. Provando daquilo que Deus tinha prometido para eles. E aí, depois, eles começaram a esmurecer. Sabe, naqueles 40 dias que eles estavam lá. Porque tem uma coisa, né, que a gente sabe que quando a gente tem medo, um medo muito grande vem, é ativado como é o nome daquele hormônio? Adrenalina. E essa adrenalina fica bem forte, aí a gente tem duas reações. Ou a gente paralisa, trava, ou a gente vai para cima, não é verdade? Então, quando esses espias, eles estavam lá, eles passaram 40 dias. Rapaz, eu acho que se nesses 40 dias eles estivessem já com esse pavor todo que eles demonstram aqui diante da congregação, eles não tinham vindo antes, não? Ou ficaram travados lá de medo? Porque eles passaram 40, era gigante, era dificuldade, que depois eles foram falar aqui, mas eles passaram 40 dias lá. Aí chega diante da congregação, aí eles começam, ó, a terra é boa, tal, tudo bem, mas era melhor que Deus tivesse matado a gente no deserto, ou que a gente ainda estivesse lá no Egito, porque a gente não vai conseguir, a gente não vai vencer. E sabe o que aconteceu com eles? Os 10, que eles olharam para a situação e eles disseram, é maior do que o Deus que nos prometeu, porque foi isso que eles fizeram. Eles desacreditaram de Deus. Eles disseram, Deus, olha, você não é suficiente para me fazer entrar naquilo que você me prometeu. Foi isso que eles fizeram. Sabe quando a gente fica questionando aquilo que Deus diz para a gente, que é nosso, por direito, conquistado por Cristo, a gente está dizendo, Jesus, não foi suficiente seu sacrifício para você me dar isso, conquistar isso para mim. Ou dizendo, Deus, você não é suficiente para realizar isso. E a gente está andando em incredulidade e não está nem percebendo. E a gente precisa ficar tão atenta, amados. Vocês entendem isso? A gente não pode fazer com que aquilo que Deus acredita em nós, que Deus capacita, que Deus já planejou, e sabe, não está acontecendo, porque a gente mesmo está se colocando numa posição de achar que Deus não pode realizar em nós aquilo que Ele quer. E sabe que não é problema de Deus, é nosso. Se não está acontecendo, não é culpa de Deus, é nossa. Amém? Glória a Deus. Sabe, o comando de Deus, sabe que tem até a promessa, mas se a gente não obedecer ao comando, sabe que às vezes as coisas passam e a gente perde. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção é um detalhe tão pequeno, a história lá daquele profeta. Você pode ir para Lucas 2. E 25. É a história desse homem, né? A profeta era Ana, né? Que também... 25. Havia em Jerusalém... Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão.
homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Presta atenção. Aqui tem uma promessa para a vida dele. Amém? Que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. Amém? Mas aí a gente continua lendo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus. Aí, preste atenção. Vocês acham, esse homem, ele tinha uma promessa, amém? De não morrer até ver o Cristo. Mas sabe que ele precisou, ele foi movido pelo Espírito para estar exatamente naquele lugar, naquela hora, onde Jesus ia ser apresentado. Sabe que se ele não tivesse obedecido aquele comando, ele não tinha participado disso. Vocês entendem que tem coisas que a gente tem que estar ligado, estar rápido em obedecer, para as coisas acontecerem na nossa vida. Ele foi movido pelo Espírito, o Espírito deu um comando, ele obedeceu e participou desse momento. Sabe, ele tinha promessa, mas ele poderia ter ficado sem participar desse momento. Eu acho que vocês não estão entendendo que as coisas para acontecerem nas nossas vidas têm o querer de Deus, mas tem a nossa parte que a gente precisa fazer. Obedecer aos comandos, amém? Ser rápidas em obedecer. E amadas, se você diz, mas meu Deus, está me dando cãibra. Aleluia. Que comando é esse? Sabe? Um comando que a gente precisa obedecer, que a gente tem batido tanto e aprendido tanto aqui na igreja, que a gente tem deixado a desejar, e a gente não está usufruindo. Aleluia! Glória a Deus! É o falar. É o declarar. Sabe, a gente pensa, mas Deus sabe, Deus conhece, mas eu já disse, mas eu já falei. E a gente tem perdido. Hoje de tarde eu estava falando com o Cláudio sobre isso. A gente está perdendo, a gente está de desfrutar coisas do Senhor. Porque eu não falo errado, mas também não está falando certo. Amém? Então a gente precisa. O Senhor sempre está tratando conosco. Quem lembra aquele culto que Claudinha veio no chá de mulheres? Aquele culto poderoso que nós tivemos aqui naquela tarde maravilhosa. Amém? Vocês lembram que foi ensinado para nós sobre mulheres que falam, mulheres que profetizam, mulheres que declaram o seu futuro, mulheres que dizem como é que vai ser o seu dia. Amém? Mulheres que declaram como é que vai ser seus filhos, seus maridos. Amém? Será que a gente está praticando isso? Será que quando o Espírito nos inclina, a gente está pronto para obedecer? Se a gente estiver atenta, amados, a nossa vida vai melhorar com certeza. Porque do Senhor nós temos toda a capacidade. Cristo já conquistou todas as coisas para nós. Amém? Então, se a gente não está desfrutando, eu vou dizer, eu, às vezes, tenho preguiça. Eita, amadas. É porque é mais cômodo. É uma preguiça de falar, meu Deus,
parece o tempo todo falando, declarando a palavra. E por que ficar calada, a situação vindo, me devorando? Então, a gente precisa se levantar. Amém? E saber que dentro de nós precisamos ouvir a voz do Espírito e desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Não nega a situação, mas também fala aquilo que a palavra diz que vai acontecer. Amém? Fica com aquilo que Deus já disse e seja rápida em obedecer aos comandos do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem fechar seus olhos. Vamos orar um pouco. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada mulher que chegou aqui nessa noite, Pai, ela é preciosa para você. Obrigada, Senhor, porque cada uma de nós, Pai, nós temos aprendido de você e temos desenvolvido um relacionamento com você. Pai, que nós possamos a cada dia te conhecer mais. Porque quanto mais nós conhecemos de você, mais nós vamos estar prontos para responder aos teus comandos, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque você não nos deixa só. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque cada uma dessas mulheres, elas são um sucesso. Obrigado, Senhor, porque onde elas chegam, elas fazem a diferença. Obrigado, Senhor, porque as mãos delas foram feitas para abençoar, para curar. Onde elas tocam, prospera. Pai, obrigado, Senhor, porque são mulheres cheias de ousadia, mulheres cheias de sabedoria, mulheres que buscam na Tua palavra, mulheres que meditam na Tua palavra, mulheres que são praticantes da Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós vamos ser mais parecidas com você, Senhor. Cada dia, Senhor, nós vamos demonstrar mais você para as pessoas. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós vamos ser um referencial de Deus aqui na terra, nessa cidade, na nossa casa. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque nós vamos ser generosas. Nós vamos ser amorosas. Nós vamos ser produtivas. Nós vamos ser femininas. Nós vamos ser boas mães, boas esposas, boas filhas. Amém? Boas servas. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque cada uma, Pai, quando conhece mais de você, vai aprender a desfrutar e a descansar em você. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido que nós não precisamos ficar ansiosas, nós não precisamos ficar preocupadas. Obrigado, Senhor, porque a cada dia, Senhor, você tem se mostrado um Pai bom, um Pai que nos ama, que cuida de nós, que está interessado nos detalhes da nossa vida. Detalhes da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão guardados em você. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, mulheres, Pai, que a cada dia, Pai, elas não vão ser dependentes de pessoas e nem de coisas, mas mais dependentes de você. Totalmente dependentes de você, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós vamos aprender que você é a nossa fonte. Sem você, nós não vivemos. Aleluia. Você é tudo que nós precisamos. Você é a nossa saúde.
Você é o nosso respirar. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada porque essas mulheres, Pai, elas vão a cada dia praticar mais a Tua palavra. E obrigada, Senhor, porque hoje, Pai, se abre uma oportunidade para a gente ser melhor, para a gente avançar, para a gente estar mais sensível e obedecer aos Teus comandos, Pai. Em nome de Jesus, nenhuma vai desistir, nenhuma vai retroceder, nenhuma vai se achar incapaz. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Eu amo vocês. Podem sentar.